Vamos começando. Aqui. Aguardando a Eloá chegar pra gente conversar. Olá, Rebeca. Leonardo. Adriana. Olá. Estou aguardando a Eloá de Castro, que é nutricionista, que trabalha com a gente lá no Helpers, está entrando para a gente conversar um pouquinho sobre nutrição e TDAH. É um assunto tão importante, né? E tanta coisa que a gente precisa extrair desse tema. E de Leonardo. Boa noite a todos. Vou aguardar que ela já deve estar. Aquilo lá. Agora tá entrando. Vamos lá. Peraí, que a câmera tá virada. Tudo Boa bom? noite. Boa noite. Tudo bem, Tudo Cláudia? Tudo bem, graças a Deus. Bem, então vamos começar, né? A gente começar no horário. Eu sou Cláudia Boechat. A gente vai conversar um pouquinho hoje com a Eloá de Castro, que é nutricionista, especialista em nutrição materna e infantil. Depois ela vai falar um pouquinho mais dela. E a gente vai conversar sobre esse tema tão importante que é a nutrição em TDAH. A gente sabe que TDAH tem crescido muito, né, no diagnóstico. A gente vai conversar mais sobre isso. Mas o uso da medicação tem seu lugar e tem que ser prescrita por médico, né? E isso é uma decisão médica. Mas a gente sabe que outras coisas influenciam demais na qualidade de vida, na evolução das pessoas com TDAH. A gente já falou em outras ocasiões aqui sobre o estabelecimento de uma boa rotina, atividade física, mas eu acho que assim, o mais importante é a nutrição, né? A questão alimentar. E aí, a gente está aqui hoje para conversar, tirar todas essas dúvidas com a Eloá. Se você quiser se apresentar mais um pouquinho. Então, Muito boa obrigada. noite. Boa noite para quem nos acompanha. O seu áudio está um pouquinho ruim para mim. Eu não sei se é o meu para você. Está me ouvindo perfeitamente? Eu estou te ouvindo bem. O seu está falhando para mim. Vê se Então, melhorou. mas melhorou. Melhorou? Aham. Eu me chamo Eloá de Castro, eu sou nutricionista materno-infantil. Eu atuo preparando mamães para engravidarem, mas também trabalhando a criança como um todo, né? Desde a introdução alimentar até crianças com altamente seletivas, com dificuldade para comer, no transtorno do espectro autista e por aí vai, né? A gente sabe que, infelizmente, o TDAH tem crescido bastante, principalmente no Brasil, né? Principalmente na nossa região também. Eu estive conversando com uma médica recentemente, ela falou que no município de Varriçai já fizeram um levantamento que já tem mais do que 70 crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, e fora os que estão sem diagnóstico, né, que são as crianças menores de 2 anos que vão passar ainda por uma intervenção para serem avaliadas. E a gente sabe que está crescendo e é por isso que nós estamos aqui para reverter a situação alimentar dessas famílias, né, que acham que a nutrição não é tão importante na vida delas, mas que a gente vai ver aí que é a base para o comportamento dessa criança ser de forma bem diferente daquilo que a gente ouvia falar
anos atrás, né, que autista era doido, que era maluco. Eu estava até vendo uma reportagem sobre um médico falando, usando esses termos, né, que antigamente eles eram vistos como pessoas anormais, e hoje a gente sabe que não é exatamente isso. E a alimentação, ela está aí para ajudar. Então, fala pra gente um pouquinho, Eloá, porque quando a gente fala em alimentação, né, em autistas, mas principalmente hoje dando foco no TDAH, como que isso pode influenciar diretamente assim nas crianças? Crianças e adolescentes, né, com TDAH. Aham. A primeira coisa que a gente vê é o comportamento que essa criança tem diante de uma alimentação, uma má alimentação. Então, quando você pega crianças com TDAH, hiperativas, com dificuldade em foco, dificuldade em concentração, em comunicação, quando a gente engloba tudo isso, a gente percebe que essas crianças, elas não conseguem, não têm uma alimentação adequada, né? São crianças que vivem basicamente de leite, é o que a gente mais vê, são famílias que acham que o leite ali não é um problema em si, mas são crianças que tomam altamente leite porque é a única fonte de alimentação que essa criança consegue comer. Além do leite, temos também o glúten, que vai influenciar diretamente no comportamento alimentar, deixando essa criança mais hiperativa do que ela já é também, e levando a outros sintomas de desconfortos gastrointestinais também. Então, a criança ela pode estar apresentando uma diarreia, uma dificuldade para evacuar também, que é a constipação, gases, e gases fedidos, né, que ocasionam um desconforto mesmo nessa criança, além dos corantes, dos doces, do excesso de açúcar, né, que manda um excesso de informação para o cérebro. E esse excesso de informação não consegue ser processado da forma que deveria ser processado, e a criança chega ao ponto dela não conseguir saber se ela está com dor ou não. E é aqueles casos onde as crianças, basicamente os autistas, né, começam a bater cabeça, que na maioria das vezes ali está mostrando que está com uma enxaqueca, mas como o cérebro dele não está conseguindo processar a informação que isso é dor, isso não leva a criança ter essa percepção, e isso acaba influenciando diretamente no comportamento dele. E além da própria alimentação mesmo, o excesso de fritura, que muitas vezes passa por despercebido pelas famílias, né? E a gente vai vendo que isso vai piorando de acordo com que isso não é modificado dentro do lar. Deixa eu só te interromper. A gente sabe que tem em relação às crianças com TEA, por exemplo, existe uma controvérsia em relação à dieta sem caseína e sem glúten, né? Mas a gente sabe que isso tem resultados, algumas crianças respondem muito bem, resultados muito bons, assim, no comportamento, enfim. E em relação ao TDAH, você observa isso também? Como é que é isso em relação à retirada da caseína e do glúten? Ô, Cláudia, tem muitos estudos que falam, né? Leite, vilão ou mocinho. Mas a gente precisa muito além do que está na teoria, a gente precisa muito levar isso para a prática. Então, essas crianças são crianças que geralmente têm problemas respiratórios, são altamente alérgicas, né? E tem asma, rinite, sinusite. E o leite, apesar de muitos estudos falarem que não tem relação, na prática, quando a gente tira esses alimentos da rotina alimentar da criança, a gente vê uma melhora muito significativa. É igual quando eu peço a mãe, por exemplo, para ir aos poucos modificando o leite, né, tirando o leite de vaca e acrescentando leite vegetal, aquilo no início, nas primeiras semanas para a criança, é como se fosse mesmo como que fala? Quando a pessoa fica viciada naquilo, tira. Isso, abstinência. No início ali é como se fosse isso para a criança. E é só com o tempo que a gente vai ver a melhora dos sintomas.
os sintomas, eles reduzem significativamente. Então, você já vê uma criança que ficava todo mês com diarreia, cheia de feridas no corpo, com mau hálito. Quando a gente consegue tirar isso, com 15 dias, a gente já começa a ver a melhora desses sintomas. A criança já não está com diarreia, já não fica tão assada, igual ela costumava ficar antes, já fica um pouco mais concentrada, não fica uma hora concentrado na atividade proposta, mas ela já fica um pouco mais de tempo concentrada naquilo. Então, tem a parte da teoria e tem a parte da prática. E eu sou muito de levar colocar em prática aquilo que eu aprendo na teoria. Então, se deu certo, por que modificar? A gente não mexe em time que está ganhando, né? E algumas coisas até já tem, né, a comprovação. Uma vez eu ouvi uma coisa de uma médica que eu achei muito interessante. Ela falou assim, Cláudia, eu fiquei muito tempo tratando, falando com os médicos, com as minhas mães, né, com as mães das crianças, de pequenininhos, que se ela tomasse leite, isso não afetaria na amamentação, não causaria cólica. Eu sempre falava que isso era uma bobagem, que não tinha comprovação científica, Até que saiu a comprovação científica, e aí eu tive que falar, parem de tomar leite durante a amamentação. E aí, assim, algumas coisas, se a gente observa que na prática tem tantos resultados, e se os artigos, às vezes, uns falam contra, outros falam a favor, se você na prática vê resultado, né? Acho que vale a pena fazer, né? E principalmente uma alimentação mais saudável, né? Você não vai tirar o leite para dar, como você falou, aqueles glutamatos, né? Mas você vai substituir por coisas mais saudáveis, né? Exatamente. E quando a gente pensa, principalmente em amamentação, que você tocou nesse assunto, é muito importante também mencionar que nós temos duas coisas que agem sobre a amamentação. O leite de vaca, ele precisa estar, sim, presente no consumo da mãe quando ela tolera, porque, infelizmente, nós estamos dentro de um país que o consumo do leite de vaca está praticamente em tudo que a gente compra hoje. Ainda é pequeno o número de restaurantes, de padarias que apresentam alimentos sem glúten, sem lactose. Mas quando a gente pega no geral, no contexto, essa criança ela vai acabar tendo contato com o leite de vaca. E esse primeiro contato, então, não pode acontecer quando ela for numa festa de aniversário, quando ela tiver 2 aninhos, e a mãe resolveu esperar esse período todinho para então introduzir o leite de vaca. Não, ele precisa acontecer através da dieta materna. Então, se essa mãe ela tolera o leite de vaca, se ela não apresenta desconfortos, ela pode sim tomar leite. Não é tomar todos os dias, né, no café da manhã, no lanche da tarde, no almoço e no jantar. Não, mas esporadicamente precisa estar na dieta da mãe também, porque ela precisa passar anticorpos, né, que venham proteger a criança de alergias alimentares futuramente. Então, eu sempre indico isso. Excesso, né? Não tomar excesso. Não é o excesso, é o equilíbrio. Isso, exatamente. Então, eu sempre indico. A mãe, durante os 3 primeiros meses, nem tanto os 3 primeiros, mas os primeiros meses ali, primeiro mês do recém-nascido, sim, tem que ficar com dieta isenta de leite, de glúten, se possível, porque o bebê ele acabou de nascer, ele está desenvolvendo anticorpos ainda, mas a partir desse momento ele já precisa ter contato para ser protegido de possíveis alergias alimentares. A principal delas é ao leite de vaca, né? Então, assim, pegando nesse contexto, a gente precisa, sim, ficar um tempo sem e depois reintroduzindo aos poucos. E a partir do momento que chega a introdução alimentar, essa criança ela não deve tomar leite de vaca de forma alguma, né? Ela precisa ter contato com leite através dos derivados e em preparações. Então, prepara um bolo, utiliza um pouco de leite. Não é utilizar 4 colheres de sopa de leite em pó para 200 ml de água. Não é. A recomendação está lá para ser seguida, para evitar desconfortos gastrointestinais, não só para a gente adulto, mas também para as crianças. Então, essa prevenção, ela tem que acontecer desde a amamentação, né, até durante o crescimento. E isso é válido também para as crianças que têm TDAH.
né, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Essas crianças, sim, não podem, se possíveis, ficar tendo contato com leite de vaca, mas infelizmente, esporadicamente, ela vai ter, porque a escola está aí, né? Os avós estão aí. Os avós, principalmente, né? Viajou, beleza. E em relação ao glúten? Em relação ao glúten. Isso. O glúten, eu sigo na mesma linha de raciocínio do leite. Eu também, eu prefiro, como nutricionista, eu vejo uma diferença de comportamento muito grande nas crianças quando eu tiro. Então, eu também prefiro tirar, porque é aquilo que eu já mencionei. Quando o glúten, ele tem ele consegue fazer com que, no cérebro da criança com que ela não tenha essa percepção da dor. Então, se tratando de uma criança principalmente autista, que fica muito irritada, muito agitada e não verbal, né, que não consegue se comunicar com palavras, ela vai querer partir para outros métodos que, na maioria das vezes, tem muita relação com o glúten. Então, eu também tiraria como proteção, prevenção. E no início também acaba causando abstinência mesmo, porque nós estamos acostumados a comer glúten em tudo também. No macarrão tem glúten, o pão tem glúten, o miojo tem glúten. Os principais alimentos mais consumidos no Brasil têm glúten. Então não é fácil tirar, não é do dia para a noite que a gente consegue tirar. O glúten, ele não está somente tendo relação com o TDAH, com o autismo, com doença celíaca, mas ele também tem relação, principalmente com as pessoas que tiveram Covid e desenvolveram tireoidite de Hashimoto, tem muita relação com a tireoide, e a gente não está falando de um alimento comum. Nós estamos falando de um alimento potencialmente alergênico que é capaz de destruir toda a nossa microbiota intestinal, né? Que é lá dentro do nosso intestino, ele acaba fazendo com que aumente o número de bactérias ruins que vão trazer desconforto para a gente e conseguem fazer desestruturar todo o nosso corpo, né? Porque o intestino ele está altamente conectado com o cérebro. Então, a partir do momento que o nosso intestino não está bem, nós não estamos bem, nós não temos concentração, nós temos dificuldade para memorizar, nós temos dificuldade para focar nas nossas atividades diárias. E isso inclui tanto de crianças autistas, quanto de TDAH, quanto da população geral, que hoje está assim. E quando a gente fala normalmente em substituição de leite e glúten, inevitavelmente muita gente substitui por soja. E o que você tem a dizer em relação a isso? Essa substituição do leite pela soja, pelo leite de soja? A soja, ela é considerada um alimento transgênico, né? Então, qual que é o problema desses alimentos? De onde está vindo? Porque hoje a gente vê uma contaminação ambiental muito grande. E é justamente essa contaminação ambiental que vai interferir nessa questão do microbiota intestinal, na concentração dessas crianças que têm TDAH. Então, quando a criança ela tolera leite de vaca e tolera soja, a gente vai fazendo essas transições. A gente tira aos poucos do leite de vaca e deixa só com a soja. E da soja a gente faz a evolução até a gente conseguir, de fato, tirar tanto o leite de vaca quanto a soja e acrescentar o leite vegetal. Eu faço assim, dessa forma, porque também não adianta. Principalmente crianças autistas, elas são muito resistentes à mudança. Então, não é fácil mudar esse comportamento do dia para a noite. Então, a gente precisa fazer aos poucos. Então, como que eu costumo iniciar? A criança, ela está com leite de vaca. Dentro do leite de vaca, por exemplo, quando é leite em pó, eu reduzo as colheres, né? Eu peço para a mãe utilizar uma colher de sopa de leite em pó e uma colher de sopa de leite vegetal. Quando é leite em pó, eu faço a transição sem passar até mesmo pela soja.
Eu só passo pela soja mesmo quando a criança já toma, porque tem muitas crianças que tomam suco de soja. É um sabor horrível, mas que para o paladar, para elas, é maravilhoso. Então, nesse caso, eu vou fazendo aos poucos a transição. Mas na maioria das vezes, eu começo com essas pequenas mudanças e já vou levando nutrientes que vão, de certa forma, mexer no sistema nervoso central dessa criança para favorecer uma melhora do comportamento, dos sintomas. E tem mudança, a gente percebe, principalmente nas terapias, como que essa criança ela já começa a agir de outra forma. E leite vegetal, qual que você acha que é mais... Tem vários. Eu tenho muita empatia pela mãe. Se eu pego uma mãe que não tem uma condição boa financeira de ficar custeando um leite caro, eu deixo muito livre isso para ela. E eu sempre falo que o caseiro é a melhor opção. É pegar o coco ali do pé e abrir ele, descascar ele, bater ele no liquidificador. A aveia também, sem glúten, não tem mistério nisso. Isso daí é uma coisa que a gente pode fazer, preparar em casa mesmo, sem nenhum esforço. Eu não vejo problema nesses casos, né? Agora, se tratando de famílias que realmente não têm tempo de ficar tendo todo esse trabalho, aí a gente sempre busca as melhores opções do mercado quando essa família tem condições financeiras para isso, né? E nós temos hoje marcas excelentes, tem O Branco, se eu não me engano, o nome do leite, que é uma da embalagem azul. Temos o leite da Essential também, temos da Pura Vida, que são a base de leite de coco, né, em pó, de excelente qualidade e que pode sim trazer a mesma saciedade que traria um leite de vaca. Por que não? Eles são muito parecidos. Você falou uma coisa muito importante, que é assim, as pessoas acham que quando você vai substituir o leite, o glúten, a caseína e o glúten, né, que você vai gastar muito dinheiro. Na verdade, não, né? O leite vegetal você pode comprar aqueles leites caros, mas você pode fazer em casa, né? O glúten, você pode não comer o glúten, mas você não precisa comprar aqueles biscoitos caros sem glúten. Você pode substituir por fruta, por legume, né? Por uma dieta mais saudável, né? Sim, e nós temos farinhas com preço acessível. Farinha de arroz, gente, é R$ 3,99. É basicamente o mesmo preço de uma farinha de trigo. O que nos falta hoje é informação, que ainda apesar de ter a rede social, a internet ao nosso favor, hoje ainda as pessoas não conhecem. Tem gente que não sabe preparar um bolo de cenoura sem usar farinha de trigo. Isso daí é muito comum, a gente encontra hoje, mas é altamente possível ter um bolo de cenoura com cobertura de chocolate gostoso sem utilizar farinha de trigo e leite. É basicamente leite de coco, farinha de arroz, farinha de aveia, tem o polvilho doce também, para trazer um pouco mais de elasticidade e evitar que o bolo fique esfarelando. Nós temos opções muito boas que nós podemos estar utilizando a nosso favor, sem utilizar glúten, né? Isso eu acho que está evoluindo, né? As pessoas vão... agora vamos voltar mais um pouquinho para o TDAH. Assim, o que você sugere? Você já falou da caseína, do glúten, mas no dia a dia da criança com TDAH, que às vezes é muito impulsivo, tem muita ansiedade, acabam comendo muito, né? Que dica você daria para os pais em relação a essas substituições? Né? Aquela coisa, às vezes às vezes a gente vê uma mãe reclamando, nossa, meu filho é hiperativo, tá com um saquinho de tosto, daqueles, né? Naqueles doces, não é nem o filho, aqueles salgadinhos que são glutamato, né? E comem aquilo, e aí meu filho é super hiperativo, não para, tá lá tomando Guaravita. Então, umas dicas assim, que os pais podem... A primeira dica que eu dou é não ter em casa. Porque se tem em casa, vai ser a primeira opção para a criança.
Porque na hora que os sintomas exacerbarem, os pais eles não vão querer pensar duas vezes, eles vão dar o que aquela criança quer. Então, quando a gente não tem em casa, a gente já reduz 50% do problema. Outra coisa, eu trabalho com o encadeamento de alimentos que a gente fala e a dessensibilização. O que, que é isso? Quando a criança ela é altamente rígida, o primeiro passo que a gente precisa dar para melhorar essa questão alimentar da criança é tirar esse alimento que está na embalagem e colocar num prato, no copo, em cima da mesa. Quebrar essa rigidez da criança. Porque se essa criança com TDAH ela não está conseguindo ainda comer o mesmo alimento que está dentro da embalagem, mas ela não aceita tão bem assim num copo, numa garrafinha, significa que a gente não vai conseguir fazer a mudança que a gente quer, que é tirar de fato de vez logo o biscoito, o guaravita e dar um suco natural. Essa mudança não vai acontecer enquanto a gente não conseguir quebrar essa rigidez da criança. Então, o primeiro passo é tirar da embalagem. Porque quando a gente consegue tirar da embalagem, a gente já deu... Isso, o primeiro passo seria esse. Ah, Eloá, mas ela é nutricionista e está mandando continuar com guaravita. Sim, porque esse é o primeiro passo para a mudança, é tirar da embalagem. E a segunda é oferecer outras marcas do mesmo produto. É mostrar para ele que outras marcas contêm o mesmo sabor ou muito próximo do mesmo alimento que ele gosta hoje. Então, são as primeiras mudanças que a gente deve fazer. E a terceira é desestruturar o alimento. O que seria isso? É você pegar o guaravita, por exemplo, e acrescentar um sabor novo dentro do guaravita, dentro de um ponto que seria tolerável para aquela criança. De um iogurte, por exemplo, acrescentar um mel ou uma fruta, alguma coisa, é desestruturar o alimento. O biscoito, por exemplo, é quebrar, oferecer para a criança ele quebrado. Porque a criança, quando ela tem essa alta rigidez, ela não consegue tolerar nem o alimento partido, né? Tem criança que não come. Quando pega um prato e vê aquele monte de biscoito dentro de um formato que ela já tolerava e vê que um está partido, ela não quer comer nada que está ali, nem o que ela já aceita e nem aquele que está partido porque ela está nesse processo de rigidez. Então, a gente precisa quebrar essa rigidez para depois a gente dar continuidade. Acrescentar fruta, verdura, legume, alimento que a criança ainda não tolera, é basicamente os últimos passos que a gente vai fazer. Enquanto a gente não chega nesse nível, a gente suplementa. Porque o suplemento a gente consegue colocar dentro do suco de soja, dentro daquilo que ela já aceita. E dessa forma a gente vai modulando. O GABA, né, que é o sistema nervoso central, vai melhorando a microbiota intestinal dessa criança, a gente vai trazendo melhorias a longo e a curto prazo também. Que aí ele, assim, isso você falou uma fase de transição, né? Ele começa, a gente vai mudando. Sabe que uma coisa que a gente tentou fazer há muito tempo atrás, na época do Colégio Redentor ainda, foi proibir que os pais, a gente tentou trazer para o colégio só alimentação saudável, mais saudável, né? Tinha uma cantina que era sem glúten e tal, trazendo mais frutas e tal. E a gente pediu para os pais não mandarem nada que não fosse saudável. E a gente de certa forma fazia isso, só que não com essa intenção, mas botavam guaravita dentro das garrafinhas para a gente não saber que era guaravita e as crianças começavam. Mas, assim, essa estratégia de você diminuindo isso, acrescentando alguma coisa, de repente um suco, né, junto, para ir tirando aos poucos, isso é bem interessante, porque as crianças normalmente comem a embalagem também, né? Isso. A embalagem, né? E tá basicamente a embalagem. Tem crianças... Pode falar. O troço, às vezes, nem é gostoso, né? Mas é porque tá todo mundo comendo. Tem crianças com TDAH que não são autistas, mas que são altamente seletivas. Essas crianças, geralmente, elas não aceitam uma variedade maior de alimentos
e tem uma preferência até pelas marcas. Não é somente a embalagem que influencia, mas a marca também. Então, se não for a Nestlé, se não for o Todinho, se não for o biscoito piraquê, elas não comem. Elas têm muito essa resistência. Então, por isso que a gente precisa trabalhar a rigidez. É o primeiro passo, tanto que no comportamento também, quando a gente está trabalhando com a criança, a gente trabalha a rigidez, é mostrar para ela que ela precisa fazer aquilo que a gente está pedindo, mas utilizando a comunicação dela. Quando a gente consegue quebrar a rigidez, a gente consegue fazer as alterações com mais facilidade. Então, uma batata palha, por exemplo, a gente consegue transformar esses formatos, né? Modificar o formato que é em palito, a gente consegue fazer numa rodela de chips, modificar para uma de estrelinha. E quando a gente vê, a gente já conseguiu evoluir da batata para cenoura, para mandioca, sempre dentro daquela textura também que essas crianças apresentam uma preferência, porque não é só ao alimento, né? Tem a textura também. Tem crianças que só toleram molhadinho, outras mais sequinhas, mais crocantes. E assim, não é uma coisa que dá tanto trabalho, né? Assim, por você falou da batata, da batata dos chips, né? E a gente consegue fazer em casa de beterraba, de cenoura. Dá para fazer os chips e fica gostoso, né? A questão é você também, e às vezes, que essa coisa do crocante, que eles costumam gostar. A questão é substituir, né? Você conseguir fazer essas substituições ao pouco. A Giane até colocou aqui sobre o que eu falei lá do colégio, que os pais botavam refrigerante e guaravita na garrafinha de água para disfarçar, para mandar, mas era para burlar, né, a regra lá. Então, E os professores que se virem, né? Para manter o comportamento, o foco. Porque normalmente as aulas depois do almoço, elas nem rendem, do lanche, né? Eles nem rendem muito, né? Porque as crianças comem aquelas porcarias todas e depois voltam para a aula, né? Querem que ela fique sentada e concentrada, né? Aí é realmente difícil. Gente, alguém se tiver alguma pergunta, vai colocando aqui que eu estou acompanhando. E aí... Mas vamos lá. Deixa eu fazer só mais uma outra pergunta aqui também. Alguma dica, assim, o que os pais podem fazer nessa época de carnaval, né? Que agora né, essa confusão toda de alimentação, de praia, o que comer, o que não comer. A primeira coisa é tentar manter a rotina da casa, né? Então, se a criança está acostumada a dormir às 8, tenta manter. Vai, sai, passeia, brinca, mas peça ajuda ao familiar para ficar com essa criança, para ela continuar dentro dessa rotina. Porque quando a gente quebra a rotina de uma criança com TDAH, isso influencia muito negativamente no comportamento, no estilo dela, né, na qualidade de vida dela. Então, e a segunda coisa é evitar ficar comprando essas porcarias. Evitar industrializado, evitar guaravita, refrigerante. Isso não é bom para ninguém. Se fosse bom, não era tão barato assim, porque agora tudo que é bom tá mais caro, não é verdade? Então, optar por frutas, por legumes. Nós conseguimos fazer legumes em palitinhos, e deixar ele geladinho para ser comido até mesmo na praia, como um tira-gosto, até mesmo os ovinhos de codorna, né, para crianças que toleram o ovo ainda. Então, assim, nós temos uma variedade também de industrializados bons no mercado, biscoito próprio de arroz, né, que é uma boa fonte de alimentação para essas crianças, para as crianças que não têm, os pais não têm tanto tempo para preparar. Nós temos também biscoitos hoje que estão chegando no mercado, né, de marcas sem glúten, sem lactose. Em Itaperuna nós temos a Nutrivita, temos aquela Casa Sem Glúten, alguma coisa assim, o nome que não me recordo agora. Mas hoje a gente já encontra lugares em nossas regiões que é possível sim ter uma vida saudável, uma vida
com menos desconfortos gastrointestinais, com menos hiperatividade, hiperfoco ou sem concentração, através de uma alimentação adequada. E é super possível também fazer, preparar em casa, congelar. Quantos pães hoje é possível congelar e a gente tira do congelador e rapidinho está pronto para o consumo, não tem mistério nenhum. Pegar um pão, colocar na chapa ali, esquentar com uma manteiga de castanha, né, da vida vegana, que é maravilhosa, e tem praticamente o mesmo sabor de uma manteiga de origem animal. Então, isso não é motivo para deixar de ser saudável no carnaval. É super possível a gente preparar o nosso lanchinho, ou até mesmo optar por comprar na rua, mas de forma mais saudável. Tem a acho que é Daniele Magalhães e a Nélia também. Pediram para você falar um pouquinho sobre a alimentação seletiva. Uhum. Então, as crianças com TDAH, a maioria dessas crianças são altamente seletivas, devido mesmo ao padrão alimentar que essa família acabou tendo que recorrer para essas crianças, né? Então a gente vê crianças com dificuldade, por exemplo, de comer uma melancia. E eu super entendo essa dificuldade das crianças comer fruta. E para falar a verdade, a fruta é o alimento mais difícil que a gente tem para fazer com que a criança ela aprove. Porque são várias questões. Eu falar da melancia, desculpa te interromper, que é a única fruta que eu detesto na vida. Outras frutas eu amo. Mas é exatamente por conta porque na fruta a gente encontra várias características sensoriais ao mesmo tempo. A melancia, por exemplo, ela é altamente molhada, muita água, né? E ao mesmo tempo que você coloca na boca, a gente sente aquela areinha dela. E na boca ela tem um paladar, ela nos traz um paladar altamente adocicado. Então, quando a gente pega pessoas assim que não têm um paladar tão doce, que não gosta de alimentos tão doces assim, de fato, elas vão apresentar uma aversão. E quando a gente traz isso para a criança seletiva, isso vai repercutir da mesma maneira. Essa criança ela vai ter dificuldade em processar todas essas informações. É um alimento muito doce. Às vezes a criança só tolera alimentos mais secos, alimentos mais crocantes. Então, quando coloca uma melancia na boca, é uma mistura de informações, tudo ao mesmo tempo, que a criança ela não vai saber processar aquilo. E a forma dela se livrar daquele alimento vai ser dizendo não quero. E, em contrapartida, nós temos também os pais que não têm uma conduta alimentar tão saudável assim, a ponto de nunca ter colocado dentro de casa um pedaço de melancia. E daí, às vezes, um adolescente extremamente seletivo, é óbvio que ele vai dizer não para ela, porque é uma coisa que ele não está familiarizado, que ele praticamente nunca viu na vida e que agora estão impondo para ele comer. Então, é basicamente um não que ele vai te dar, da mesma forma que você daria para um alimento que você nunca viu na vida e tem alguém te forçando a experimentar ali. Então, tem esses dois lados da seletividade alimentar, né? E o que a gente precisa fazer, quando a criança ela é altamente seletiva, e quando eu falo altamente seletiva, são crianças que não toleram menos de 30 alimentos. Então, são crianças que têm uma dificuldade para comer uma variedade muito grande. E daí a gente precisa verificar a questão da seletividade, se é na textura, se é na cor, se é no cheiro, se é no próprio grupo de alimentos, né? Porque tem criança que não gosta de feijão, mas de nenhuma leguminosa. Tem crianças que só aceitam carboidratos, tem crianças que só aceitam legumes da cor verde, mas não aceitam o amarelo. Então, a gente precisa, primeiro, descobrir de onde está vindo essa seletividade alimentar e trabalhar dentro sempre daquilo que a criança tolera. A gente, para fazer a criança comer uma fruta, a gente nunca vai começar pela fruta. A gente vai começar por aquilo que ela gosta.
Então, se é a batata frita que ela gosta, ok, a gente vai trabalhar na terapia alimentar a batata frita. A gente vai mostrar para ela que a batata frita é gostosa, da mesma forma que é um inhame, uma mandioca, mas sem forçar, sem esperar que a criança ela prove aquilo na terapia. Isso eu deixo muito claro para os pais. A terapia não vem com o objetivo de fazer seu filho comer. Ali na terapia, não. Isso daí é um trabalho que a gente vai fazer em conjunto. Tanto que depende tanto de mim, mas também da família, né? Que precisa estar ali disposta a querer fazer dar certo, para que de fato a gente consiga aumentar essa variedade do cardápio da criança. Então, a seletividade eu vejo muito nisso. O tempo de terapia é muito pequenininho, né? Então, assim, você vai fazer as orientações, né? Como você falou, da batata, com inhame, e os pais vão ter que dar continuidade nisso em casa, né? Sim, eu já peguei crianças, por exemplo, que comem na terapia. Eu não espero comer, né? Eu trabalho os 32 passos para comer, que envolve interagir com o alimento. Então, a primeira coisa, essa criança ela precisa tolerar o ambiente que ela está ali inserida. Não adianta eu chegar dentro da terapia e querer brincar com um brócolis com a criança, trabalhar o brócolis associado a um outro alimento, mas essa criança, ela não está em foco, não está comigo, não está inserido dentro do mesmo contexto que eu. Então, não adianta. Então, o primeiro passo é essa criança interagir na terapia. Então, ela precisa estar gostando, precisa pegar no alimento. Não é para pegar para comer, mas é para segurar, para ver textura, para sentir o alimento, para visualizar a cor melhor. A terapia da criança seletiva é como se fosse a introdução alimentar. São os mesmos passos, porém trabalhado de maneiras diferentes. Então, a partir do momento que essa criança ela interage, ela toca, ela aprecia o alimento, ela brinca, ela se sente confortável dentro do ambiente que ela está, isso facilita muito a intenção de levar à boca. Porque apesar de eu não querer não falar para ela, come, ela vai ter desejo em levar à boca. E é daí que as crianças começam com a lambida, né? É muito mais fácil a criança lamber. Então ela começa a lamber. Aí eu peço para sentir o cheiro. Tem uma brincadeira que eu gosto muito de fazer com eles, é que eu tenho alguns sabores em pipetas. E eu coloco os sabores na pipeta e eu vou colocando. Olha, esse aqui é o sabor salgado. Quando é uma criança com TDAH e tem um paladar muito voltado para o glutamato monossódico, né, para o fandangos, para esses biscoitos, eles amam o sabor salgado. E é um sabor muito forte, porque é sabor de magnésio, de manipulação mesmo dos alimentos que eu peço à farmácia para fazer. E quando a criança ela já é muito puxada para o doce, ela tende a gostar mais daquela misturinha adocicada, que é com mel, é com alimentos saudáveis, tudo natural que eu levo para a terapia. E a gente vê essa transformação e a gente vê a mudança, né? E quando a criança, de fato, ela leva à boca, a gente vê como que o nosso trabalho não foi em vão, né? Que está tendo resultado aos poucos. E é super possível dar continuidade isso em casa. Mas os pais também têm que se alimentar de forma adequada em casa também, né? Você acaba fazendo um trabalho com a família toda, né? Até mesmo porque tem a questão do glúten, né? Quando a criança ela tem alergia mesmo ao glúten, se houver traços, ela vai ter uma reação. Então, não adianta, não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não vai funcionar. Na introdução alimentar funciona porque até 1 ano o bebê não entende, mas a partir daquele momento também o bebê já começa a entender. Exemplo de seletividade. Exemplo de quê? Fala aí, porque eu não consegui compreender essa pergunta. Exemplo, né? Assim, Tá, exemplo. Nós exemplos. Trabalhar, Sim. experimentar aí em casa o pai não come brócolis, né? Isso, a mudança começa pela gente.
A mudança somos nós. E é muito possível, Cláudia. Glúten não é difícil retirar. É difícil enquanto a gente está preso àqueles alimentos ali. É difícil enquanto a gente quer todos os dias o pão com a manteiga e o cafezinho com açúcar. É difícil durante esse período, mas a partir do momento que você vai fazendo essa modificação aos poucos, você passa a não sentir tanta falta assim. É só você começar a inserir preparações que são próximas daquilo que você gosta. Então, eu não vejo, eu não acho fácil, por exemplo, sair de um pão com manteiga e partir para um ovo no café da manhã. Porque pega uma pessoa que não tem o hábito de comer ovo e começa a comer ovo porque ela acha que a única opção que ela vai ter disponível é o ovo, não vai dar certo. Ela realmente vai desistir no meio da caminhada, no início, né? Nem no meio, não, é no início. Agora pega o pão cheio de glúten lá, que é o pão francês, né? E faz em casa o seu pão francês, armazena, congela, porque é muito isso também. A gente precisa sair, quebrar também a nossa a facilidade que a gente quer, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente quer facilidade, a gente precisa trabalhar para ela acontecer. Então, é estabelecer um cardápio dentro de casa, coloca lá, faz um cardápio na sua semana, o que você tem que comer durante a sua semana e compra. E se você não tem tempo para preparar todos os dias, já prepara, tira um dia da semana, gasta umas 3 horinhas ali na cozinha, deixa tudo preparado no congelador, com tudo com o nome escrito, tudo etiquetado direitinho, que daí você vai ter facilidade. Vai ser só ali tirar, descongelar e tá pronto. Coisa que as pessoas às vezes pensam, você perde nutrientes com isso? No congelamento, não. Sempre perde. O próprio processo já ocasiona a perda, né? Então, a partir do momento que você tirou um brócolis ali, você cozinhou ele, mesmo que seja no vapor, a gente teve perda de nutrientes. Mas o que é melhor? Perder pouco nutriente ou não comer, né? Optar por alimentos que não vão trazer nutrientes nenhum. É isso mesmo, Giane. Desembalar menos e descascar mais. É exatamente isso. Mas a família toda tem que aderir, né? Senão não funciona. Deixa eu ver, acho que teve mais alguém. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém quer fazer alguma. Eu cheguei a fazer dieta com meu filho, hoje não, mas quando eles eram pequenos, né? São gêmeos, eles estão com 14 anos. Dos 2 aos 5, a gente conseguiu tirar glúten e caseína, a gente teve que tirar dos 2, porque o Dani é autista, e aí a médica pediu na época assim, e a gente fez aquela mudança radical de um dia para o outro, né? Tirou tudo, foi uma loucura, mas eles eram pequenininhos ainda, então comiam o que a gente dava, né? E eles ficaram esse tempo sem glúten e caseína, até por uma questão da toxicidade do glúten, né? Do processo inflamatório, da questão inflamatória da caseína, e ficaram bem. Mas uma coisa boa aí aconteceu. Você teve essa orientação médica e você se atentou para isso. Você, não, ela está pedindo, então a gente vai tirar. O problema é que, na maioria das vezes, os pais acham desnecessários. Acham que isso não é a causa. Eu sempre fico olhando uma situação assim, com toda a equipe multidisciplinar. Chegou um pedido médico lá para criança fazer, criança autista com TDAH, fazer o tratamento com fono, trabalhar X, com psico, trabalhar Y, mas não mandou para nutrição. Aí eu, gente, às vezes não é nem tanto o médico, é a própria família também que acha desnecessário a nutricionista na equipe. Mas se a gente parar para pensar, uma conduta, por exemplo, a criança ela é não verbal, ela é autista não verbal, tem TDAH, tá cheio de desconforto gástrico, não consegue se concentrar, tem uma irritabilidade absurda, mantém uma dificuldade
alimentar severa, porque ocasiona isso ainda, é altamente seletiva, mas não, a mãe acha que não é importante passar pela nutricionista. Então, por que essa mãe acha que não é importante? Porque na cabeça dela ainda, tá aquela nutricionista que vai chegar, vai mandar tirar o glúten, a caseína de bobeira, que às vezes um próprio profissional falou que não tem nada a ver, né, que não precisa tirar, que isso não vai modificar nada. E até a gente mostrar para essa família a importância dessas retiradas, a importância de seguir essas orientações, enquanto essa família não vê resultado, ela não dá valor ao nosso papel. E é exatamente isso que você falou. Você aproveitou o período que eles estavam pequenininhos, né? Que eles não tinham muita autonomia ainda nas escolhas e foi implementando essa mudança de certa forma radical. E quando a gente chega a implementar uma mudança radical mesmo, é porque a situação da criança ela já está num nível muito elevado. Então, a gente precisa fazer essa mudança radical, sim. Agora... No caso do meu filho foi necessário, ele está no estado de alerta, né? Aquele autismo muito limitado, correndo de um lado para o outro. Assim, né? Isso, mas eu preciso olhar para aquela mãe que a criança está com 6 anos de idade, toma leite de vaca desde quando nasceu, basicamente, e eu sei que se eu falar tira o leite hoje, essa criança não vai viver sem. Então a gente precisa dar o braço a torcer também e ir implementando aos poucos. Uma pessoa colocou até aqui, difícil substituir o mingau de mucilon. É difícil. Pois é. Olha, mas tem uma boa notícia essa semana. Hoje eu conversei com um médico sobre um paciente e ele falou, entre as outras coisas que o paciente faz, ele, olha, eu quero entrar com um atendimento intensivo, quero fazer um trabalho... Para mim, Cláudia, o que você falou falhou. Quer entrar com... Ele falou, conversei hoje com um médico que falou que é uma boa notícia, né? Que entre a gente conversando sobre terapia, e ele falou, eu quero um acompanhamento nutricional para essa criança. E eu vou colocar aqui no laudo, tal, perguntou se a gente tinha, tal, por causa da importância dessa abordagem. Então, assim, eu acho que os médicos já estão começando a enxergar um pouco mais isso. Graças a Deus. Sim, tem muitos médicos que priorizam. Eu tenho pacientes que eles fazem um laudo pedindo terapia semanal, né? Nem mensal, não. E isso é muito bom. Mas, por outro lado, tem a questão financeira também da família, né? Que às vezes acaba abrindo mão. Mas o problema em si é essa situação. Se não tem questão financeira para custear uma intervenção nutricional, uma terapia, porque acha necessário continuar, por exemplo, com uma fono. E a gente precisa ter atenção, até mesmo como profissional, para orientar essa mãe, né? Porque na cabeça dela, às vezes, o filho falar é mais importante do que a parte da nutrição, mas porque ela tem uma visão errada. Então, quem vai trabalhar isso, até mesmo... sou eu que sou nutricionista, que tenho conhecimento. Eloá, meu filho não fala. O que você acha mais importante? É a fono ou é a sua parte? Não é porque eu quero puxar para mim, mas a gente precisa olhar como um todo para aquela criança no primeiro momento, né? Então, se a gente está falando de uma criança que é não verbal, que realmente precisa aprender a se comunicar ali, mas está com desconforto, tendo diarreia, vive internado, então a intervenção no momento ali não é com a fono, é com a nutrição. E a gente vai trabalhando isso aos poucos até que de fato essa mãe consiga uma medida judicial também, porque a gente também precisa orientar, pedir para procurar serviço social para ver a possibilidade do leite vegetal, das suplementações e também orientar a um advogado, né, que é muito importante para esse advogado estar pegando todas as comprovações que a gente tem ao favor daquela criança, demonstrando que ela precisa de todo o acompanhamento multidisciplinar e para estar inserindo ela no tratamento adequado para a gente de fato ver resultado, né, ver que essa criança ela vai
vai ter uma qualidade de vida melhor. É uma equipe multidisciplinar, né? Onde a gente tenha, todo mundo sente e entenda que em alguns momentos há alguma prioridade, a prioridade não pode não ser na sua profissão, né? Eu sou fisioterapeuta, mas nesse momento essa criança precisa mais de fono ou mais de nutrição, né? Mas entender que todo mundo vai trabalhar, que vai chegar um momento que todo mundo vai fazer a abordagem, mas junto, né? Fazer um trabalho multidisciplinar, isso é importantíssimo. Deixa eu ver se tem alguém que quer perguntar mais alguma coisa, que a gente já está quase acabando aqui. Tem 5 minutinhos só. Eu tenho uma paciente, ela come super bem. Eu não trabalhei terapia alimentar, eu só trabalhei a parte clínica dos exames, né? Ela come super bem, porém ela estava com a glicemia elevada. Foi quando a mãe me procurou pedindo ajuda e ali realmente aquela criança ela estava consumindo muito carboidrato. A mãe falou assim, colesterol elevado, glicemia não. Mas minha filha não come gordura, é basicamente tudo na air fryer. O que pode estar sendo? E ali a gente foi ver, eu fiz a contagem dos carboidratos e eu vi que estava realmente em excesso, estava basicamente quase 80% da alimentação daquela criança era vinda de carboidrato, apesar de ser sem glúten, sem leite, era muito, né? Então a gente fez a adequação e com 2 meses de suplementação voltou ao normal os níveis. O resultado é fantástico, né? Se for bem feito, a família entender e seguir as orientações do nutricionista, assim, os resultados acontecem, né? Bem, tem mais uma pergunta aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Que a gente já está terminando. Já te agradecer muito, foi uma aula. Eu vou deixar gravada aqui, depois se alguém quiser entrar, assistir falar alguma coisa mais. Aí lá tem um Instagram, né? Fala um pouquinho. Hoje o meu Instagram ele está voltado muito à introdução alimentar, mas eu já estou providenciando mais conteúdos para falar de autistas, para falar de seletividade alimentar, para falar de TDAH, para falar mais de gestante também, de saúde das nossas gestantes, porque a influência dessas crianças que estão nascendo com esse déficit, né, de atenção, com essa hiperatividade, tem muita relação com a gestação, essas crianças que não estão sendo suplementadas adequadamente, que estão expostas a agrotóxicos, pesticidas, ao ambiente na qual nós estamos inseridos hoje é altamente contaminado e está favorecendo crianças com autismo, nascendo com autismo, tendo transtornos com déficit de atenção, hiperatividade. Nós temos uma grande influência disso e apesar de a gente não poder falar que o problema é a alimentação, nós temos sim também os fatores genéticos, né? Mas que se pegar dentro de um contexto todo, a gente vê ali, pela anamnese, a gente consegue avaliar melhor que uma das causas que contribuiu para o surgimento desses fatores aí é a alimentação. Então, procurar um médico mais uma linha funcional, né, uma linha mais integrativa. Ai, já te chamando. Já tá dando horário para ela. Eu acho que isso é importante, sim. Não pode me ver. Olha que delícia, gente. Bem, Eloá, te agradecer então, né? Muito obrigada. A Eloá tá atende com a gente lá no. Depois eu vou botar aqui o seu Instagram também, tá? As pessoas entrarem em contato. Sim. Logo a gente volta. Se Deus nos logo a gente marca um novo dia para conversar. Cláudia, muito obrigada pelo convite. Quando precisar, estou disponível. Obrigada, boa noite para vocês. Nós vamos terminar, tá bom? Espero que tenham gostado. Boa noite.